Oi, tudo bem? Está começando mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntos com muita conversa boa e muita informação. Sejam bem-vindos a mais um Elga e Você. E já confere aí o nosso programa desta segunda-feira. O que a gente tem que ter de cuidado naquele bebezinho que acabou de nascer? Nunca cobrir a criança, jamais. Criança tem que dormir com a roupinha só. Olha só! Se a gente cobre, a gente aumenta o risco de sufocar a criança. E ela não sabe tirar, né? Sim. Então pode sufocar. Você acredita que muitas vezes a gente comete alguns deslizes sem nem perceber e a gente acaba, sabe, pisando na outra pessoa, a gente acaba diminuindo a outra pessoa sem ao menos a gente perceber que a gente está fazendo isso. Não é maldade às vezes, né, Não, Campelo? É falta de atenção. Falta de atenção, ou falta de bom senso muitas vezes, ou muitas vezes tá movido pela raiva e acaba, sabe aquele negócio, tá movido pela raiva e acaba falando o que não quer, sabe? Acontece. E aí, gostaram? Então fiquem ligadinhos que o programa só está começando. E agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo de extrema importância, minha gente. Estamos aqui recebendo a doutora Miriane Rondon Campos, que é pediatra e também é intensivista pediatra em uma UTI. E o bate-papo, né, doutora? Obrigada. É sobre prevenção de acidentes, mas antes eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje, de nos dar um pouquinho do seu tempo, que é precioso, e vir contribuir aqui com muita informação, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço por essa oportunidade de vir aqui falar de um tema de extrema importância para os pais. Muito. Olha, dei uma olhadinha, assusta, hein, doutora? Assusta. Eu fui lá dar uma olhadinha nos vídeos de primeiros socorros das crianças, prevenção de acidentes. E aí a gente tem ideia da dimensão de coisas que podem acontecer. Sim. E a gente não está preparada, né, doutora? Não tá, a gente não está preparado e é de extrema importância a gente levar essa informação para os pais, né? Sim. A gente consegue salvar as crianças muitas vezes. Eu sou pediatra, atuo em consultório, também sou intensivista pediatra, atuo em UTI há mais de 10 anos. Nesses últimos 10 anos eu vi muita coisa que poderia ser prevenido, né? Então, eu acho que é um papel nosso, os pediatras estarem aqui levando essas informações para o conhecimento de todos. Doutora, é um momento delicado. Eu sei que existem pais que já estão aí no segundo, terceiro filho, Sim. que já tiram um pouquinho esse medo de alguma situação inesperada. Sim. Mas para os pais de primeira viagem, doutora, você tem acesso a essas informações, você realmente precisaria, sim, de um curso, né, doutora? Seria essencial. Perfeito. Seria perfeito um curso falando sobre isso, né? Porque os pais, a gente já tem tanta informação que eles precisam saber, né? Desse serzinho que está nascendo, né? Já deixa todo mundo tenso. E se você dá mais informações de qualidade para eles, isso torna não as pessoas nervosas, mas uma maternidade, uma paternidade mais tranquila, sabendo onde intervir em cada ponto, né? É na casa, é fora, né? A gente consegue fazer isso de uma maneira tranquila. Doutora, geralmente os pais, ele transfere já essa responsabilidade para o pediatra, né? Nas primeiras consultas, Sim. Vem lá já com uma listinha de dúvidas. E é um papel do pediatra, Sim. falar sempre, assim, em cada etapa do desenvolvimento da criança, o que pode acontecer para os pais preverem, né, e não deixarem Sim. que nada aconteça. Tipo em cada estágio? Em cada após estágio. O nascimento? Sim, por exemplo, após o nascimento, o que a gente tem que ter de cuidado naquele bebezinho que acabou de nascer? Em primeiro lugar, sempre sair do hospital já na cadeirinha do carro especial, né, no bebê conforto, na cadeirinha especial para ele. Entendi. Não levar o bebê no colo, nada. É errado. Super. Que a mãe, na hora, quer ir no colo Sim. com a criança, eu já pensaria nisso. Falava, vou no banco de trás, no colo. Tá errado, né, doutora? Super errado, já tem que levar ele na cadeirinha. Outras coisas que a gente pode dar de orientação para esse bebezinho que acabou de nascer. Nunca cobrir a criança, jamais.
criança tem que dormir com a roupinha só. Olha só! Se a gente cobre, a gente aumenta o risco de sufocar a criança. E ela não sabe tirar, né? Então pode sufocar. E outra, que os pais, que tá bem em voga, dormir de barriguinha para cima. Isso previne morte súbita na criança. Então, a gente vai dando conforme vai passando, para também não assustar os pais com muitas informações, né? Olha, agora vocês têm que tomar cuidado com isso. Na hora do banho, sempre verificar a temperatura da água você mesmo, com o seu pulso, com o cotovelo, antes de colocar a criança, para evitar queimadura no bebezinho. Entendi. Então, assim, conforme os passos da criança, a gente vai orientando. Olha, falando da temperatura, é igual para a gente, então? Você testa, ele não tem uma sensibilidade maior, então? Não tem uma sensibilidade maior. A gente sempre tem que testar. A gente testa geralmente com essa parte aqui, que é a nossa parte mais fina. Existem vários termômetros também que dá para colocar. Sim, entendi. Você compra mesmo, você mesmo mede a temperatura, já sabe a ideal ali. Mas tem pais que não gostam, a gente pode mesmo. A gente, sem essas frescuras todas que oneram muito, né? Sim, Cada coisa é uma coisa muito cara. Pode. Sem exageros, né, doutora? Sem exageros. Doutora, continuando neste momento de recém-nascido, é recém-nascido até quando que a gente considera recém-nascido, doutora? 28 dias de vida. 28 dias ainda é recém-nascido. Então, é um momento que eu acredito, doutora, na minha opinião de leigo, que o neném nem sabe ainda que nasceu, né? Não, nem sabe. E é um momento tão delicado. É um momento que está na transição para o bebê, para os pais, a mãe está no puerpério. Então, é um momento muito delicado para o pai, para a mãe, para a criança. E um novo formato ali para a família. Novo formato para a família. E nunca está preparado, né? Nunca. Você pode ter 10 filhos, também você não está preparado no 10º. Doutora, nessa primeira fase de recém-nascido, existe, fora o que a doutora já nos trouxe aí de informação em relação, eu não sabia de dormir sem cobrir, a de roupinha lá, você vê como que precisa realmente a gente intensificar essas informações. Fora isso, existe mais algum cuidado na hora de amamentar, do neném engasgar, alguma coisa assim? Então, depois que amamenta, a gente sempre pede para deixar um pouquinho, para arrotar, né, de pezinho. Então, isso é um procedimento que todas as mães têm que fazer, colocar para arrotar é procedimento. Sim, é uns 15 minutinhos a criança já arrota. É bem rápido, não precisa também demorar mais que isso. Sim. E nesses primeiros dias também, na verdade, aqui em Cuiabá eu falo para todas as mães, não coloquem muita roupa na criança, porque a gente acha que, tem 20, é bebezinho, acabou de nascer, eu vou colocar muita roupa. Frio. Não, é a mesma coisa que a gente está sentindo, eles estão sentindo, o calor que a gente está sentindo, eles estão. Então, o que pode acontecer se eu colocar muita roupinha nos bebês? Eles ficam superaquecidos, fazem hipertermia. Muitas vezes a gente acha que é febre, a gente não consegue diferenciar, aí vai submeter o bebê a exames desnecessários, né? Então, aqui em Cuiabá, quanto menos roupa, né? Eu aqui, nessa temperatura, o que eu estou sentindo é o que o bebê vai precisar também. Não existe diferença. Não existe diferença. Isso é importante, que geralmente ela fala, acabou de nascer, deve se sentir frio, porque estava ali no útero. Falando da questão do útero, doutora, eu acredito porque quando a criança está lá, né, sendo formada, ela tem o alimento à disposição através do corpo. Então, quando nasce, como é que é esse procedimento? Porque a comunicação, a mãe tem que ter uma sensibilidade enorme para entender quando que tem que dar esse alimento. E eu falo, nasce uma mãe e não nasce o que ela não vai saber o que o bebê está precisando naquele momento. Com os dias ela vai começar a entender. Sim. Né? Mas geralmente o bebê chora, você primeiro vê, tá sujo, o que está acontecendo? Aí depois você coloca no peito. Aos pouquinhos ela vai entendendo o motivo do choro, não é assim, a gente acha, nossa, nasce uma mãe, a gente já vai saber o que está acontecendo. Tem um bebê pequeno, nossa, é desesperador esses primeiros dias, a criança chora e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Será que tá com dor, né? Será que eu não estou entendendo, não estou percebendo algo grave? É bem assim, e nos primeiros 3 meses a gente tem a cólica, a criança começa a chorar, é desesperador, porque são horas chorando. Você fala, meu Deus, isso não tá certo. Mas é só uma cólica. Na verdade, sempre tem que ter um pediatra para acalmar, porque os pais desesperam. Mesmo horas chorando, você fala, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. Então é normal isso. É normal. Eu falo, o bebê chora, não tem jeito. Eu acho que é a única comunicação que ele tem, né, doutora? É a única coisa que ele consegue. Né? Você tem que ir lá e tentar entender o que está acontecendo naquele momento. Mas também, lógico, existe um tempo que você realmente precisa falar, olha,
Tá passando no normal sim, isso aqui. Sim, por isso que é bom sempre ter um pediatra acompanhando, né, para esse pediatra orientar. Esse pediatra vai O conseguir. telefone da doutora não para, então. Não para, sempre. Então, nesse momento do recém-nascido, as coisas que você precisa ter atenção são mais ou menos essas. São essas. E de acidentes mesmo, doutora, que acontece nesse período? Acidentes de carro, quando a criança não está, são bem Na graves. cadeirinha. Na cadeirinha são bem graves. Sim. Queda de criança. A queda. Acontece muito? Acontece queda. E acontece também outros acidentes, assim, de a criança regurgitar, né, e meio que sufocar um pouquinho, isso também acontece, né? Por isso que é importante deixar de pezinho. Sim, esse caso da criança regurgitar, é isso? Sim. Vomitar. É normal, vou deixar bem claro, é bem normal a criança ter esse refluxo, né? É um refluxo fisiológico, né? Mas o que a gente fala? Sempre deixar em pezinho depois de mamar para não voltar para o pulmão, que aí sim é um problema. Doutora, deixa de barriguinha para cima e o rostinho dela virado ou... Não, depois que mamar, sempre em pezinho em você. Sempre em pezinho, isso. Durante uns 15 minutos. Durante uns 15, arrotou. 20 minutos. Isso, aí arrotou, pode deitar ela de barriguinha para cima para dormir. Entendi, não tem nenhum procedimento para virar assim, para caso acontecer. Se ela estiver deitada... Você vê como é que é dos leigos, a gente acha que tem que virar o rostinho, não, entendeu? Se ela estiver deitada e começar, você pode virar o rostinho, não tem problema. Sim, mas o ideal sempre é deixar ela de barriguinha para cima ou de pezinho. Entendi. Doutora, então assim, para as mães, deste momento, o gabarito é mais ou menos esse. É esse. Não foge nada que você precisa, assim, estar atenta a mais alguma coisa? Não, nesses primeiros dias, não. Não, é tranquilo, no mais é curtir a fase que passa rápido, né, doutora? Voa, passa muito rápido, você não tem noção. A gente fica com saudade depois. Com saudade? A doutora já é mãe? Já. Olha só que saudade. maravilha, eu entendo, todo mundo fala isso, olha, passa tão rápido que a gente nem vê. Eu acho que é o momento que você precisa realmente estar ali dedicada, com atenção, aproveitar aquele momento da melhor maneira possível, tentar estar mais tranquila possível, né, doutora? Seu filho está precisando de você nesse momento, né? Então, assim, acho que tentar dedicar a ele nesses dias, né? Para você entender ele, para ver como que tá o novo formato, né? Porque é tudo novo. É tudo que vai acontecendo ali, né? Doutora, podemos falar dos acidentes propriamente dito que a doutora já presenciou nesses 10 anos que está como intensivista em UTI, podemos? Sim, claro. Então, mas dá uma seguradinha, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com muita informação aqui com a doutora Miriane Rondon Campos. Estamos de volta neste bate-papo aqui extremamente importante, que a gente realmente precisa, olha, anotar e passar para a frente, né, doutora Miriane? Nossa, realmente as pessoas precisam estar preparadas para esse momento, porque eu acredito que seja em qualquer acidente, qualquer intercorrência que acontece, eu acho que os primeiros momentos que você toma a decisão são cruciais. Os pais precisam saber também fazer os primeiros socorros. Sim. Além de prevenir os acidentes, os pais têm que estar preparados para fazer os primeiros socorros, né? Sim. É o que a gente, né? O mínimo que a gente pensa, tem que estar. Mas olha, eu fui dar uma olhadinha lá e a gente, lógico, eu ainda não tive filho, mas quando você tem experiência com amigos muito próximos, sobrinhos, e quando você vai olhar aquelas situações, você fala, meu Deus, se eu precisasse fazer o procedimento de primeiros socorros, eu não saberia fazer. E olha, a maioria das pessoas não sabe. Isso é impressionante. Impressionante. Uma coisa que deveria ensinar, assim, na escola, no primário, para as crianças já desde cedo, mas ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Mas aí só quando acontece a situação que você fala, meu Deus, eu precisava estar preparado para esse momento. É verdade. Doutora, nesses 10 anos, como eu falei antes de finalizarmos o bloco anterior, como intensivista em UTI, eu acredito que a doutora já viu muita coisa. Já vi muita coisa triste, muita coisa feliz também, porque as crianças têm uma capacidade de melhor, assim,
Sério, magnífica. Uma recuperação assim? Muito. A recuperação das crianças é muito diferente dos adultos. Graças a Deus, elas recuperam É a muito. força vital, né, doutora? Tem uma força, graças a Deus, elas são muito... Que bom. Assim, é magnífica. Porque olha, é só Jesus na causa mesmo, porque criança se coloca em risco, né? Se coloca. E existe algumas coisas que que eu vejo em UTI que poderiam ser prevenidas, como afogamento. As Olha pessoas não só. colocam telas, não colocam protetor na piscina. Existe agora até uns alarmes para colocar na piscina. Ou em rios também deixam crianças desacompanhadas. Sim. E assim, Rios ainda pior, né, a situação, porque o rio tem aquela correnteza, a gente tem a não correnteza, tem, pode né? mudar de qualquer momento Sim. também, uma situação ali dentro do rio, porque é algo que você não tem o controle. Sim. A piscina, pelo menos, você tem o controle, já acontece acidente, né, doutora? Acontece dentro de casa. Sim. Se não, assim, é segundos de distração com a criança. Se você não tem a proteção, fica muito difícil. E são acidentes que me deixam muito triste, né? Porque são coisas evitáveis que podem dar sequelas para a criança para a vida inteira. No caso de afogamento, quando não acontece o óbito, né, Sim. infelizmente, pode trazer uma sequela porque Pode. fica sem oxigênio, né? Fica muito tempo sem oxigênio. Depende do tempo, pode ficar sem oxigênio no cérebro, né? Pode ficar bem sequelado. Então, isso são coisas muito tristes que acontecem e que podem ser prevenidas, né? Sim. Então, eu sempre falo, lugar de água, os pais têm que estar ao lado da criança, na distância de um braço. Não podem deixar a criança sozinha, mesmo que ela saiba nadar. Não, nunca. E, gente, uma coisa hoje em dia, celular, deixe ele de lado enquanto você estiver com a criança na água. Uma coisa de distração. Todo mundo hoje em dia tem esse vício, quer ficar mexendo, acaba deixando a criança de lado porque está vendo alguma coisa e aí acontecem os acidentes. A doutora pontuou algo muito importante, que é a questão do celular. Sim. Infelizmente, o celular toma nossa atenção. Você Muito. se distrai com aquilo ali e quando você vai prestar atenção, já passou um bom tempo e Muito. você nem notou. E aí seu filho está lá, sua criança, alguém que você está cuidando está lá e você perdeu esse tempo de ver, né? E às vezes está acontecendo alguma coisa por causa que você está no celular e perdeu o tempo. A mãe só vai aumentando, né? Quando está na barriga, está seguro. Aí nasce, aí ela fala, ai meu Deus, tem que ficar carregando. Aí começa a andar, não é verdade, doutora? Meu filho tá nessa agora de começar a andar. É segundos, assim, ele puxa as coisinhas para subir nos armários. Nossa. É questão, assim, que a gente não pode tirar. Tem que ficar o tempo todo. Não pode tirar o olho não pode de tirar o forma olho. nenhuma que acontece alguma coisa. Acontece. Doutora, fora afogamento, qual foi outro acidente que corriqueiramente a doutora presencia? Ingestão de produtos de limpeza com... Meu senhor, é verdade. As pessoas não travam os armários, não fecham a porta, né? E esses produtos podem ser muito corrosivos. E o que acontece? Corrói todo o nosso esôfago, estômago e pode ser fatal também, né? Sim. E a criança, ela vê aquilo ali, para ela colocar na boca é facinho. Com certeza, e deixam baixos, né? Esses produtos têm que ficar bem altos, fora do alcance e com o armário também travado. Então, produtos de limpeza, produtos que têm uma periculosidade, sempre colocar na parte de cima do armário, que, numa parte que é inacessível para as crianças. Você vê como é algo simples, né? Você pensa assim, fala, nossa, mas como que os pais não pensaram nisso, né? Mas às vezes não pensa mesmo. Eu falo que não nossa muda casa o sistema da casa, né? Não, e são coisas simples que a gente consegue fazer. Eu falo que nossa casa é um campo minado, né, para as crianças. Mas se a gente conseguir domar esse campo, tudo fica mais tranquilo. Sim, você então precisa ter uma orientação, aliás, você mesmo criar um roteiro diferente para se adaptar a essa nova realidade, que é que um bebê, uma criança que está aí descobrindo um mundo muito curiosa, né, doutora? Porque o que move as crianças é a curiosidade, ela quer pegar tudo. Essa fase da curiosidade. E um outro acidente que a gente vê muito, que assim, acontece muito, toda semana a gente pega, é criança que cai da cama, tá dormindo, os pais deixam dormindo na cama, a criança cai. Então, em lugar de criança, ou é no berço, coloca o colchão no chão, coloca uma caminha com proteção, não é na cama dos pais sem nenhuma proteção. Ah, coloquei travesseiro, não, ela vai cair. Ah, já vi muito, a mãe colocar um travesseirinho ali, 2 travesseirinhos, daí não vai rolar, Não, rola.
Eles começam a rolar acima dos 3 meses. Depois disso, nossa, até um pouquinho antes a gente tem que ter esse cuidado, mas nunca deixar as crianças sozinhas nessas camas, porque caem mesmo. E às vezes acontece algo mais grave. Sim, a gente fala traumatismo craniano, Olha né? só. Sangra a cabeça, então a gente tem que ter todos esses cuidados. Doutora, a doutora falou de traumatismo, eu lembrei também que eu acredito que até, eu não tenho certeza, a doutora vai me falar, que a moleira da criança é 1 ano para fechar, né? Pode fechar até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio, doutor. Eu achei que era no máximo 1 ano, porque o cérebro tem que crescer, Sim, então sim. assim, tem um período ali Tem. para fechar, então fica mais sensível? É uma área um pouquinho mais sensível mesmo, porque está mais exposta, está sem aquela proteção do osso. Entendi. Doutora, também eu acredito que um acidente que corriqueiramente a doutora deve presenciar também lá é a criança ingerir objetos, né, nos orifícios diversos que tem, engole, coloca no ouvido, no nariz. Acontece, doutora? Muito, muito. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ter muito olho, porque existem muitos brinquedos que a gente acaba dando para as crianças que tem essas pecinhas pequenas e eles, por curiosidade, vão colocar mesmo. Coloca na boca, coloca no nariz, coloca no ouvido. Aí Deus nos acuda para tirar. Olha, eu acredito que deve ser algo que acontece muito. O perigo não é nem colocar na boca, porque engole, às vezes a gente vai acompanhando. O negócio é quando vai para o pulmão. Aí a gente chama de broncoaspiração, é um pouquinho mais perigoso. Então, e como pode não acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer. Tudo depende da hora lá para onde o objeto se direciona. Sim. Sério, e aí, se for para o pulmão, algo bem mais grave. É algo bem mais grave. Aí a criança vai ter que internar, ser submetida a uma broncoscopia, colocar um caninho lá para tirar. Então, assim, é todo um trauma, né? Assim. Doutora, nesses casos que a criança ou colocou na boca ou em outro, os pais devem tentar tirar? Não. Ou na hora precisa levar para um hospital? Não, é melhor levar. É melhor levar. Nunca tentar tirar. Assim, ouvido, nariz, até da boca se tiver assim. Se tiver muito aparente dá para ali. tirar. Mas nariz e ouvido nunca tenta tirar. Leva para o hospital. Porque pode, né, pode ocasionar. machucar. Entendi. Doutora, outro acidente que eu acredito que também deve ser frequente são os casos de engasgar, né? Com alimentos, diversas situações que acontecem que a criança... Existem umas que até param de respirar, né? Existe. Então, esses engasgos, a gente sempre orienta os pais. Até 4 anos de idade, a gente evita dar coisas redondas, como uva inteira, pipoca, amendoim. Então, essas... Esses alimentos, você já tem que riscar até 4 anos. Até 4 anos de idade, que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda evitar. Então, porque são redondos e são do mesmo formato, são do mesmo tamanho da traqueia, que se obstruir, às vezes a gente não consegue respirar, fazer o ar passar. Sim. Então, a uva, se a gente for dar, tem que ter um corte adequado, né? Para fazer, a gente corta em 4 no sentido vertical, tudo para evitar esses riscos. Sim, doutora, a doutora me falou sobre tipos de alimentos e fases, me chamou a atenção. Existe, durante, você tem a amamentação, né, que no mínimo 6 meses, só leite materno, somente nem água, doutora? Nem água. Se a criança está em aleitamento materno exclusivo, é só leite materno. Entendi, até os 6 meses, até né? Mais ou menos, lógico, tem mãe que dá muito mais, mas daí já pode introduzir a papinha. Isso, com 6 meses a gente começa a alimentação, a gente começa a introdução alimentar. Aí começa com água, começa com as papinhas, que a gente hoje em dia nem chama papinha, né? A gente começa com o almoço, a fruta. Mas assim, sólido? Não, amassado. Nunca não bater no liquidificador, não passar em peneira, a gente sempre amassa. Olha só que interessante. Se passou de 6 meses, você pode introduzir essa alimentação. Pode. Existe algum cuidado? Porque acho que a criança está aprendendo, né? Tem aquele sistema para fazer, engolir algo mais sólido, mais consistente. Na verdade, nosso cuidado é amassar nesses primeiro mês, segundo mês, depois que a gente vai começando a deixar a comida um pouquinho mais com a forma habitual. Mais sólida, né? E existem algumas comidas, né? Alguns produtos que a gente não deve dar para a criança. Sal, antes de 1 ano, a gente não deve dar. Zero sal. Zero sal. Olha, viu? Os pais, zero sal. Isso é importante, eu não sabia.
Açúcar também. Até 2 anos de idade, a gente deve evitar açúcar. Olha, 2 anos? 2 anos de idade, a gente deve evitar. Tem criança que já chupa balinha, aqueles doces. Balinha é risco de engasgo. Olha só, viu? Porque a criança gosta, né? A criança pede, se descobrir o alimento, ela quer, né? É uma delícia a balinha, né? A criança vai apaixona. Sim, top de balinha, né? Sim. Então, até 2 anos de idade, não pode açúcar. Não pode. Está relacionado a risco de obesidade no futuro, hipertensão. É uma predisposição, doutora? Predisposição. Se a gente começa com o açúcar antes, então a gente tem riscos maiores de diabetes, obesidade no futuro. Então, por isso que a gente pede para não dar antes dos 2 anos. Recado dado, né, doutora Miriane? Olha, outra parte que eu tenho muita curiosidade também, eu quero aproveitar, eu sei que a gente já está com o tempo estourado, já levantaram ali, mas eu não vou deixar a doutora Miriane ir embora sem falar das questões dos cortes, né, doutora? As crianças se cortam também. Eu acho que é um momento de desespero, porque a mãe nunca sabe se é um corte que vai precisar de um ponto ou não. Existe alguma orientação nesse sentido? Orientação para os pais é manterem a calma, porque desespera mesmo, né? Começa a ver o sangue, aí não sabe o que fazer. Mantenha a calma, pressiona um pouquinho, pega um paninho limpo, pressiona, lava com água, com sabão, para você dar uma olhada no que está acontecendo. Pressiona um pouquinho que a gente consegue estancar um pouquinho o sangue só pressionando, não é para fazer, não é para amarrar nada. Entendi. Só pressiona, né? E aí leva para o pronto atendimento. No pronto atendimento vai saber se vai ser um corte que vai precisar de sutura, né? Vai precisar dar pontos ou não. Entendi, porque existe um tempo também, eu acredito que a mãe, quando vê que não está estancando o sangue, porque tem mães que são mais preocupadas e tem mães que são mais tranquilas, cortinho não dá nada, mas se você vê que o sangue não está coagulando, você tem algum tempo de sangramento que você tem que ligar o alerta? Não, depende da criança, né, e depende da profundidade do corte, se pegou algum vasinho, começa a sangrar por mais tempo, aí a gente perde até noção de quanto tempo que está sangrando. Entendi. Depende. Às vezes os cortes mais profundos podem sangrar um pouquinho mais. Entendi, doutora. Então, pronto atendimento, vai na hora, sempre. Vai para a policlínica, pronto atendimento, e aí vai ver se vai precisar da sutura ou não. Doutora Miriane Rondon Campos, eu adorei este bate-papo. Nossa, foi um prazer, adorei ficar aqui com vocês. Eu também, ainda mais com essas informações que ajudam muito, né, doutora? Trazem aí essa orientação nesse momento complicado, esse momento de incerteza, cheia de insegurança, as mães estão. Com certeza. E os pais também, né? Porque os pais têm que participar também, né, doutora? Sempre. Pai e mãe é a mesma coisa. É a mesma coisa. Hoje em dia a gente precisa incentivar os pais a estarem ali também, aproveitando essa oportunidade que você tem de estar aí vivenciando essas fases do seu filho que passa muito rápido. É muito bom mesmo. Doutora Miriane, olha, parabéns pelo seu trabalho. Você sempre quis ser pediatra? Sempre. Sério? Sempre quis. Era uma coisa que já estava decidida, quando você decidiu fazer medicina, você falava, já tinha pediatria. E olha que é uma decisão difícil, hein? É uma decisão Cuidar difícil. do filho dos outros, né, doutora? Nossa, mas eu sempre tive a pediatria em primeiro lugar. Como paixão. Olha, Olha, dá para perceber. Parabéns. Volte sempre aqui no programa. Obrigada. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada mesmo. Prazer foi nosso. Até a próxima. Até. E chegou aquele momento que todos nós adoramos, minha gente, que é esse bate-papo cheio de descontração, cheio de informação, que sempre nos faz evoluir, sermos pessoas melhores como ele, Carlos Campelo. Mais uma semana juntos, graças a Deus, né? Estamos aí, entrando maio. É verdade, né? Feriadão. Feriado Já hoje, começamos, né? Todo mundo assim, naquele clima bom, relaxando, né? Iniciando a semana de uma forma mais tranquila. É verdade. Aí o mês das mães, os meses... Parabéns aos trabalhadores. Exato. A todos nós, né? A todos nós, com certeza. Mês das noivas também. Também, mês das mães. Nossa, muitas novidades nesse mês, né, Campelo? Mês de maio promete. E hoje é só o primeiro dia. Exato. E que seja um mês abençoado para todos nós, né? Com certeza, é o que desejamos. E vamos começar esse mês assim, naquele clima maravilhoso, sempre aprendendo com Carlos Campelo?
Vamos sim. E dando alguns toques, algumas coisas que acontecem, estão acontecendo, principalmente com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que vale o alerta para todos nós, né? Para você que é adolescente, para nós que somos adultos, de como lidar com o outro, como que olhar com mais empatia com o outro. A gente vem falando isso, Elga, mas você acredita que muitas vezes a gente comete alguns deslizes sem nem perceber e a gente acaba, sabe, pisando na outra pessoa, a gente acaba diminuindo a outra pessoa sem ao menos a gente perceber que a gente está fazendo isso. Não é maldade às vezes, né, Não, Campelo? É falta de atenção. Falta de atenção, ou falta de bom senso muitas vezes. Olha só, é verdade. Sabe, um fato que eu já vou trazer aqui para você e para o nosso O telespectador. abre-alas. O abre-alas, né? Um caso assim que aconteceu e que a gente está lidando com essa situação atualmente, mas no passado uma menina, ela tinha 5 anos, ela convivendo com o pai e a mãe, o pai e a mãe tiveram uma pequena discussão e a mãe num processo de joguinho quis falar para o pai, tô indo embora dessa casa, vou embora. Um sustinho. Né? Um susto, mas não ia, sabe? Ela ia sair, ia se parecer a cabeça, mas ia voltar, era apenas um susto. Ela tinha consciência disso. Tinha consciência disso. Só que a filha acompanhou o caso e viu... Quantos aninhos? 5 anos. 5 aninhos. Ela tinha 5 anos. Ela acompanhou o caso, ela viu, né? E na cabeça dela, eu vou com a minha mãe, eu vou embora e vou embora com a minha mãe. A mãe foi saindo, ela foi atrás. Mas para a mãe não ia fazer isso. Era só um susto, não ia embora. Então ela falou, filha, você vai ficar, pode ficar, né? Porque não tinha por que levar a filha, porque sabia que ia voltar. Claro. Uma coisa assim, era uma simples, estratégia dela. uma estratégia, uma coisa de adulto, olha só, uma coisa de adulto. De adulto. Pois é, né? Ele voltou para casa, a vida continuou, tudo mais. Não abandonou a filha, não abandonou a família, não aconteceu essa ida, foram embora, abandono. Rompimento da família, exato. né? Só que para criança, ela registrou aquele momento que a mãe falou, você não vai. Marcou para ela. Ela sentiu uma rejeição. Se sentiu abandonada. Nossa Senhora, Campelo, é verdade. Se sentiu abandonada. Você vê que uma falta de atenção, né, não era uma brincadeira, mas uma estratégia, sei lá, o que ela pensou naquele momento, dar um susto no companheiro, né, para resolver uma situação, e não pensou no que queria refletir na cabeça daquela criança de 5 anos. Exato, Elga. Quantas vezes a gente não faz isso, hein, Campelo? Muitas, Elga, muitas. E a gente não sabe, ou muitas vezes está movido pela raiva e acaba, sabe aquele negócio, está movido pela raiva e acaba falando o que não quer, sabe? Acontece isso. Com certeza. Na realidade, quando você está aí com muitas emoções, né, tomado por emoção, não tome decisões, evite falar, né, espere passar aquele momento e de raiva, de fúria, seja o que for, para você se expressar, né? Se manifestar. Sabia que até é uma questão biológica mesmo, porque nós temos assim os 3 cérebros, né? Nós temos o cérebro racional, o cérebro emocional e o cérebro reptiliano, que é o cérebro onde concentra a raiva. Né? Então, se eu deixar ele agir, ele comandar, ele vai passar por cima do cérebro emocional, vai passar por cima do cérebro racional e vai tomar a frente. Então, não vai ser uma coisa assim que se você tivesse calmo, não estivesse usando ele, estivesse usando o cérebro racional, você não faria nunca, nem falaria aquilo nunca. Né? Campelo, várias vezes na minha vida eu consegui ter essa atenção. Quando eu comecei a conseguir fazer isso, gente, aí você vê a besteira que você ia fazer, sabe? Você fala, nossa, não tome decisões de cabeça quente. Espera, a raiva passa, você consegue pensar assim com muito mais clareza. É tão importante quando você nos mostra o que realmente acontece do cérebro processar, né? Que realmente é dessa forma. Então, assim, se há algo que a gente precisa reforçar, não tome decisões de cabeça quente. Isso é verdade, Elga. Isso é verdade. Só que muitas vezes, sabe? Você gosta disso, né? Só que muitas vezes é difícil segurar, mas muitas vezes, dependendo da pessoa, do estado que a pessoa está, pode até ser uma atitude libertadora, né?
Com certeza, Campelo fica tocando dedo na ferida das pessoas, né? Mas nesse caso, quando existe uma criança, um menor... Em qualquer idade, Olga. Um caso que aconteceu também, olha só, aqui em Cuiabá, um rapaz, ele se sentia ofendido por outros rapazes que acabavam chamando ele com nomes pejorativos. Sim. Né? Bullying. Bullying, já adultos, tá? Adultos. Entendi. Então não tem idade, sabe? Com certeza. Não tem idade. Então tudo a gente impacta. Preconceito. Né? Depois eu volto falando dessa criança de 5 anos. De certa forma foi preconceito mesmo, não sei se de fato se era ou não era, ou o que foi, só sei que um dia, tomado pela raiva, ele foi armado com uma faca, ele foi e matou o rapaz. Meu Senhor. É fato, aconteceu aqui em Cuiabá. Isso que eu ia te falar, aliás, vem acontecendo, né? E como está acontecendo? As pessoas resolvendo essas questões como está acontecendo, exato. Com violência. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que... Dentro da própria família, dentro da sociedade, né? No caso dessa menina, ela cresceu, ela se transformou uma adulta insegura. Olha só. Insegura, porque ela registrou aquele abandono e hoje ela é insegura. Hoje ela está fazendo terapia para se liberar disso, se libertar disso, porque ela está trazendo uma coisa que não é dela, sabe? Sim. E aí quantas vezes a gente traz na fase adulta coisas que não somos nós, tem até uma música, né? A gente é mais parecido com os nossos pais do que a gente possa imaginar. E a gente passa uma adolescência inteira criticando eles. Você vê que são tantas coisas, por isso que todo mundo tem que fazer terapia, né, Campelo? A gente tem muitas questões para resolver e a gente precisa, porque a vida é essa oportunidade que nós temos para resolver essas questões e realmente deixar esse desenvolvimento fluir de maneira mais, né, mais leve, mais tranquila. Tranquila, a questão com essa. certeza. A questão a gente muitas vezes não colocar muita expectativa nas outras pessoas. Muitas vezes a gente coloca expectativa na gente mesmo, a gente acaba se frustrando. Quer ver outro caso que aconteceu entre adolescentes? Adoro seus exemplos, seus casos, adoro. Entre adolescentes, dois adolescentes estavam indo para um mesmo evento, né? Uma estava indo de Uber, outra de ônibus. E a que estava indo de Uber estava mandando mensagem para a que estava indo de ônibus. Que trânsito, que não tem ar-condicionado no Uber. Que o motorista dirige errado, que aquilo, só reclamando, falando para a outra, né? E a outra lendo. E a outra, poxa, eu tive que acordar 1 hora antes, eu ainda tive que caminhar para o ponto de ônibus, ainda tive que esperar o ônibus, tô dentro do ônibus, passando perrengue, porque a gente sabe como é que é perrengue transporte público dentro do ônibus e a outra lá de carro tá reclamando. Sabe? E não estava fazendo por mal, nem espezinhando, simplesmente... Entendi. Reclamando. Falta de bom senso. Falta de bom senso. Quantas vezes nós estamos agindo assim, de uma forma que parece ser natural, mas o quanto que nós estamos agredindo até de certa forma as outras pessoas. Isso serve, Campelo, para todos nós, sabe? A gente não está livre disso. Porque muitas vezes eu sou uma pessoa que sempre tento me olhar, sabe? Estar atenta às minhas reações, principalmente no caso quando a gente está aí trocando com outra pessoa, né? Se relacionando. Então, assim, muitas vezes eu paro e falo, opa, olha só o que eu estou fazendo. Sabe aquela tensão? Tem que estar com o seu alerta ligado o tempo inteiro, porque às vezes a gente comete alguns deslizes mesmo. Só que você não pode fazer disso um costume. Você precisa estar atento, né? Se policiando o tempo todo. E tem coisas que acontecem na vida da gente e muitas vezes, mesmo se policiando, irá acontecer. Aconteceu comigo, uma vez eu estava sentado, eu lembro, eu estava na cachoeira da Salgadeira, sem óculos, né? E tinha uma pessoa que olhava para mim, ria para mim, abanava para mim. Eu não enxergava ela. Sim. Mas eu estava olhando, mas eu não estava enxergando. E para ela ficou muito ofendida comigo. Nossa, né? Campelo está metido. Muito ofendida comigo. Ela teve me esnobando. Ela teve uma oportunidade de um dia me encontrar e contar essa história para mim. Falei, nossa, eu não te enxerguei. Eu não enxergo nada. Eu estava sem óculos. E muitas vezes assim, a gente, sabe, tá andando, aí tá andando, tá olhando para frente, mas não tá enxergando. Sim. E aí você passa. Às vezes você tá assim, olhando, mas o seu pensamento está em outro lugar. Exato. E aí onde você tá, na verdade, né?
Onde que você está, na verdade? E aí, se passar alguém ou conversar com alguém, você não vai prestar atenção ou não vai dar atenção devida e a outra pessoa pode fazer uma leitura diferente da gente. Então, o que a gente tem que olhar é olhar nossas atitudes, perceber o que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo e se estiver fazendo errado. E se conseguiu perceber que está fazendo errado, sabe o que a gente deve fazer? O quê? Segura aí, já me deu o gancho, né, Campelo? Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com esse bate-papo fantástico. Estamos de volta, iniciando essa semana, esse mês, muito bem, com esse bate-papo que sempre nos acrescenta, né, minha gente? Com ele, Carlos Campelo, que, olha, está aí nos dando vários toques, né, pra gente se perceber, se policiar, ter atenção com as nossas atitudes, com o que sai da nossa boca, né, Campelo? Isso aí é uma responsabilidade muito grande. É verdade, Helga. O problema da humanidade não é o que entra da boca, é o que sai. É o que sai, isso é verdade. E paramos no bloco anterior, o que fazer? Helga, se você percebeu, se a gente percebeu que a gente, sabe, deu um fora, sabe, não foi legal, Sim. Pede desculpa. Pede desculpa mesmo, Campelo? Tem aquela humildade de chegar, resolve. Mesmo que a pessoa não tenha nem percebido, mas se você está trazendo aquela energia, pede desculpa, sabe? Porque e evite de passar panos quentes, evite de falar, não, ela nem percebeu, não, ela nem vai ligar, ou coisa parecida. E se ela nem vai ligar, olha essa menina de 5 anos, que ela trouxe uma insegurança para a fase adulta, né? É um passo difícil as pessoas reconhecerem o erro, e tomarem essa atitude de ir lá, olha, você me desculpa pelo meu comportamento, por não ter tido atenção com o que eu estava te falando. O cuidado necessário. É o exercício da humildade, né, Campelo? Outra coisa que até na rede social eu falei semana passada, foi também sobre criança, também sobre, não vai ver, não vai saber, são os pais fazerem sexo com a criança, principalmente bebê, no quarto, porque muitas vezes quando nasce, aí leva para o quarto. Meu senhor! Pois é, mas assim, aí tá dormindo, não vai perceber, tá no banco de trás do carro dormindo, não vai perceber. Percebe, Helga. Percebe. Sério mesmo, Campelo? E é crime, sabia que é crime? Jura? Não sabia, de verdade. Crime. Eu tenho certeza que muita gente não tem esse conhecimento. É crime isso. Na realidade, a gente tem aquela impressão de que não acontece, mas acontece. Acontece. E pode, tudo é possibilidade, né, dessa criança trazer problemas, disfunções sexuais para a fase adulta. Pela aquela energia, aquela situação. Energia. Aí você pega a criança às vezes não compreende o que está acontecendo. Não compreende, mas ela sente, a criança está na fase da formação, né? Ela estava nessa fase de transformação, aberta, né? Muito aberta e muita coisa. Sim. Aconteceu agora também, semana passada, num político também, ele está levantando uma bandeira para crianças trans. Olha, isso vai da discussão, isso é a discussão, inclusive, do momento. Com certeza, né? É a discussão está em transformação, do momento, né? porque nós temos aí uns processos biológicos que determinam o gênero da pessoa, né? E nós temos os processos psicológicos que determinam a vontade da pessoa, quem está certo, quem está errado, quem somos nós para falar isso? Não difícil. Tenho condição de falar isso, então cada um tem sua opinião, cada um tem a sua forma de ver, mas está acontecendo e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? É algo que é verdade, é fato, está aí, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu acho que a primeira dica, respeita o próximo, sabe? A gente tem que tratar as pessoas com respeito. Em primeiro lugar, né? Cuida da sua vida, né, Campelo? É a grande verdade. Cuida da sua vida, acho que é a melhor dica. Porque é fato, difícil falar de certo e errado. A gente não está vivendo a situação do outro. Uma outra história? Sim. Eu dou curso de evangelho dentro dos presídios. E dentro do presídio tem... Você dá curso, né? Tem uma ala de homossexuais. Então, eles estavam fazendo o curso junto comigo. E tinha uma travesti, né, que no final do curso ela veio conversar comigo. A gente não pergunta,
por que eles estão lá, o que levou eles a aquele momento, porque não era o nosso intuito. Sim. Nosso intuito era realmente levar a palavra de Deus para dentro deles. E diga de passagem, eu me surpreendi que muitas vezes tinham muitos ali que eram muito mais capacitados, com muito mais conhecimento. Sério? Só que cometeram deslizes na vida, Helga. E que levaram eles levaram, para aquela então situação. a gente não pode julgar. Sim. Né? Mas nesse caso específico, essa pessoa veio conversar comigo. Né? E ela contou a história dela. Ela com 5 anos de idade, porque ela já tinha traços homossexuais, o pai não a quis e colocou para fora de casa. 5 aninhos? 5 anos também, olha só que coincidência. Olha a coincidência, né? 5 anos também colocou uma criança. Imagina um vulnerável de 5 anos na rua, Helga. Ela contou para mim, ou ela morria, ou ela sobrevivia. Sim. Né? E foi assim que ela aprendeu, Helga. Aprendeu. Sobrevivência, foi né? Sobrevivência. Sobrevivência. Sim. Então, num Proteção. programa, o cara fez um programa com ela, não pagou, ela enfiou a faca no cara. Meu Senhor. E esse motivo ela fez estar naquela situação. Estava presa por conta disso. Acho que é. E aí, Helga? Né? É difícil. Querendo ou não querendo, você não tem como desconsiderar que é uma vítima também, né? Pois é, Helga. Na verdade, Vítima da todos nós ignorância. somos vítimas da sociedade, de certa forma, Sim. todos nós somos. Todos nós, muitas vezes até sem querer, a gente influencia outra pessoa a Sim. tomar umas atitudes. Com certeza, principalmente nós aqui, que estamos na frente, entrando né? na casa de tantas pessoas. Eu, o tempo todo, eu piso em ovos com as palavras, tentar ser o mais clara, o mais precisa possível. E ter essa responsabilidade que eu sei que você também, né, Campelo? Só que muitas vezes as pessoas podem... Adorei você só que muitas vezes, conforme o estado emocional da pessoa, Sim. ela pode enxergar isso como uma coisa que vai fazer para ela bem ou que não vai fazer bem, né? E que também existe um filtro, né, de cada um. Existe. Das experiências porque de cada muitas vezes um. a pessoa, por exemplo, está num relacionamento quebrado, está num relacionamento que já está destruído, muitas vezes está num relacionamento até que está tendo agressão física, Sim. mas a pessoa está segura, tem outros artifícios que fazem ela manter aquela relação, seja lá segurança, seja lá o que for, cada um tem as suas... Costume. Cada um, o costume da família ou coisa parecida. Sim. Então, cada um tem as suas questões. Aí vem alguém falando, não, você tem que acabar com uma relação dessas, isso aí não faz bem para você, isso aí não vai te trazer bem. Como que vai ficar a cabeça dessa pessoa também, não é? Então, se ela... Porque às vezes a pessoa até enxerga que existe algo errado e que existe um outro caminho. O difícil é tomar a decisão. Helga. Você entende? E sabe mais uma coisa interessante? Uma coisa interessante que vamos falar essas coisas, né? Que o ato de a gente ter o conhecimento, a gente armazena numa parte do cérebro. O ato de tomar atitude é numa outra parte do cérebro. Olha então, só. muitas vezes eu posso saber, eu posso estudar, eu posso falar, eu posso dar aula, dar cursos, ser o maior palestrante daquele assunto, porque está registrado num ponto do meu cérebro. Mas no outro ponto do meu cérebro, que é o ato de eu executar, de eu fazer aquilo ali, não está tão maduro o suficiente, lembra das maturidades? Das maturidades, maravilhoso. Não está tão maduro o suficiente que nem eu consigo fazer aquilo que eu mesmo falo, que eu sei que é certo. Gente, olha, foi uma virada de chave na minha vida quando eu tive esse conhecimento, através de você, inclusive, Campelo. Muito obrigada, que me trouxe esse conhecimento em relação às maturidades, em relação a essas tomadas de decisões e que cada uma faz... em o cérebro se divide, né? E não é tudo junto, não acontece no mesmo tempo. E a gente passa a respeitar também mais as pessoas, entender que nós somos diferentes, né? E as pessoas às vezes não estão maduras o suficiente em certas segmentos situações da vida, né? Situações da vida. Então, Helga, por conta disso, então você vai se deparar com pessoas que são excelentes conselheiros. Mas Sim. quando a gente percebe que está acontecendo na vida da própria pessoa que está aconselhando, ela não consegue fazer aquilo que ela fala que é o certo,
que seria o certo, para o conceito dela, fazer. Então, no mundo a gente está regido por isso. Nós somos regidos por pessoas que sabem muito, pessoas que fazem muito, né? Que me leva até uma pergunta. O que seria da vida, o que seria da nossa vida se a gente nunca procrastinasse, por exemplo? Olha... O que seria da nossa vida se a gente nunca sentisse medo? O que seria da nossa vida se a gente nunca tivesse dúvida de como fazer, ou como falar, ou como agir em determinada situação? São emoções úteis também. Eu não sei, Olga, eu não sei. Eu difícil não sei. também, né? Não sei. Para mim, a útil procrastinação tem o lado bom, sabe? Como tudo. O medo tem o lado bom. O ato de muitas vezes não saber como agir tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. Tudo tem que buscar o equilíbrio. A gente não é nunca todo tempo 100%. Né? E nem todo tempo 0%. Então a gente está nesse meio, a gente está procurando esse equilíbrio. E nem todo mundo está 100% equilibrado o tempo todo, sabe? Porque existem disfunções hormonais na vida da gente que está fora do nosso controle. É físico, né? É biológico. Se eu ficar triste ou acontecer um luto, né, perder alguém querido da minha família, eu ficar entristecido, e dependendo do tempo que eu ficar entristecido, isso pode fazer uma mudança das minhas sinapses, e eu posso ficar mais nervoso, ficar mais triste, entrar em processo depressivo, biologicamente, que eu vou precisar de remédio para sair disso. Não é uma questão assim, eu vou querer e tudo bem. Então, tudo tem o tempo certo, tem o momento certo, tem a hora certa. A gente tem que ficar antenado para saber olhar para a gente, né? E ver, será que o que eu estou fazendo no tempo certo? E se eu não estiver fazendo no tempo certo, o que eu vou fazer com isso? Mas é o bom que o conhecimento, ele nos liberta, né, Campelo? Você passa a ter, assim, até mais humildade, paciência também, consigo mesmo e com as pessoas. Eu acho que esse processo de evolução, quando a gente busca o conhecimento e entender certas reações que muitas vezes são biológicas, né, e você tem que saber lidar com aquilo, a gente aprende também a lidar com o próximo e leva a vida de maneira mais assertiva, diríamos assim, né? Pelo menos a gente tenta. E nós adultos olhar de uma forma diferenciada para as crianças. E ter responsabilidade com as crianças. Principalmente para as crianças, mesmo. Porque depois a gente vai passar para serem adolescentes e adultos, e a gente tem que prepará-los para a vida. Com certeza. Campelo, adorei o nosso bate-papo desse início de semana, desse início de mês. Aguardo você na próxima semana. Esse mês de maio promete, eu já estou ansiosa para a próxima pauta. E na semana que vem a gente tem o Dia das Mães, né? É verdade! Está chegando essa data tão importante, né? Para muitas pessoas. Com certeza. Carlos Campelo, sempre acrescentando na nossa vida, a gente sempre aprendendo com Carlos Campelo. Até semana que vem. Até semana que vem. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas a semana só está começando, minha gente. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube. Estamos lá fazendo um trabalho maravilhoso com conteúdo importante para a sua vida, para a sua evolução, que está lá disponível para você na hora que você puder e quiser. Então, aproveite, acesse o nosso canal e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.